Fala pessoal, aqui é o Dr. Ricardo. Para quem não me conhece, eu sou advogado de família e atuo no Grande Recife, capital de Pernambuco e cidades em torno. Hoje eu vou falar sobre pensão alimentícia, tá? É um assunto muito importante que tem afligido aí as famílias do Brasil. É o seguinte, existe muita dúvida sobre o assunto, as pessoas me procuram sem saber completamente nada. Então eu vou adiantar esse conteúdo, essa explicação. Anota essas dicas, tá? Vou começar pela definição. Pensão alimentícia é uma obrigação de pagar um valor a quem tem necessidade e não pode, por conta própria, se sustentar, tá? Então, é um valor que flui do alimentante para o alimentado. Quem são essas pessoas? O alimentante é uma pessoa que tem capacidade financeira para cumprir essa obrigação. E o alimentado, quem é? São pessoas que têm deficiência, idosos, problema psicológico, ex-cônjuge, depois que confirmado ali a dependência econômica, e criança, que é o foco desse vídeo, tá? Hoje eu vou falar bastante sobre esse último integrante aí do polo alimentado, criança. Existem várias dúvidas e eu vou começar por uma que é intragável. O termo filho bastardo. Existem até operadores de direito que ainda não expressa publicamente esse pensamento, mas se comporta. Então, vamos retirar isso do nosso dicionário. É filho, tá? Ah, mas é de outro relacionamento, infelizmente. É filho. Pronto. Não é um animalzinho que se encontra ali e você dá uma comidinha e esquece. É filho. Eu vou seguir um roteiro aqui. União estável. Mesma coisa que um casamento normal. Os direitos da criança são os mesmos, tá? Ah, mas eu não vou ajuizar a ação porque eu e ele não somos casados e tal. Tá perdendo tempo, tá perdendo direito, tá prejudicando o futuro da criança, viu? Procure os seus direitos. Dependência econômica, o que é? Ah, doutor Ricardo, como é que eu vou provar uma coisa que eu não sei nem o que é? Dependência econômica é o seguinte. Existem uniões conjugais que são tão lesivas que a situação prejudica um dos parceiros de tal forma que ele não consegue se preparar para a vida. Ele não se profissionaliza, ele não procura estudar. Vou dar um exemplo, certo? Se houver alguma semelhança, é mera coincidência. Tem cara que tem a mente tão retrógrada que acha que a mulher deve ficar na beira do fogão ali, cozinhando, cuidando das crianças, e ele não deixa ela estudar porque ele acredita que ela vai ficar melhor do que ele, hierarquia e tal, e prejudica essa pessoa de viver em sociedade. Aí de repente ele entende que foi uma perda de tempo e abandona o barco e deixa as crianças com essa mãe. Vai constituir uma nova família. E aí? Como é que essa mãe, como é que essa mulher vai sobreviver? Se ele não deixava ela estudar, não deixava ela trabalhar, cabe pensão para ela? Cabe. Tá na cara, né? Aprovado. Capacidade financeira. Olha, capacidade financeira, ela tem que ser confirmada para que a gente possa chegar a um valor justo da pensão, tá? Porque, às vezes, o camarada consegue despistar tanto a capacidade financeira dele que a mãe acha que ele é um pobrezinho coitado. Muitas me procuraram e tomaram um susto quando descobriram que o camarada tinha, né? Graças a Deus, melhor para a criança, para o filho dele. Qual o valor justo? Olha, a justiça hoje entende que o valor, um percentual mágico aí, que terminou virando lei, é 30%. 30% para que ele possa fornecer esse dinheiro e ficar com 70% para a vida dele, para ele poder recomeçar, constituir uma nova família e tal. Só que às vezes nem chega aos 30%. Às vezes ele prova que tem um filho. Qual o valor justo?
Olha, o valor justo vai depender tanto da capacidade financeira dele, como da necessidade da criança. Mas existe um terceiro fator, que é o que é razoável. Certo? A gente também não pode querer uma pensão que seja muito acima do que a necessidade da criança realmente precisa. Certo? Mas também a gente não pode, para não prejudicar o alimentante, reduzir a pensão demais e deixar uma criança com um futuro prejudicado. Hein? Por isso que cada caso é um caso. Tudo tem que ser analisado. Às vezes a mãe tem capacidade financeira também, mas ela se doa tanto, tira tudo de si. E aí, porque ela trabalha, ele trabalha, tem que pagar igual? Não. Às vezes ele ganha mais, então é proporcional. Entendeu? Como acontece na prática? Olha, quando você ajuiza uma ação, o juiz se depara com uma situação emergencial. A criança ela não pode esperar 6 meses, um ano, para que os alimentos sejam pagos na conta da mãe dela, não. É urgente. Como é que ela vai sobreviver? O ser humano ele não consegue sobreviver 24 horas sem comer e beber água, sem que dali saia uma lesão para a saúde dele. Imagina uma criança que está em desenvolvimento. Então, na prática, ele já sentencia provisoriamente, em média ali, 15%, 20%. E essa decisão é rápida, 15 dias, 30 dias. Tá? Depois vai vir a definitiva, a sentença definitiva. Para que ele possa ter tempo de ouvir o pai e ouvir a mãe, as necessidades da criança. Tá? Que às vezes se inverte, né? Às vezes é o pai que fica com a criança. Posso recuperar o valor não pago? Eu ajuizei a ação agora, com 10 anos, a criança com 10 anos. E esses 10 anos que passou? Porque a pensão vai vir a partir dali. Pode ser recuperado? Olha, pode ser. Não é uma ação de pensão de alimentos, tá? Não é o foco, mas pode. Muitas mães me procuram. Doutor, como é que eu faço? Tem solução. Você procura aí nos directs, nas minhas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem solução, mas não vai ser pelo rito de prisão. Vou explicar isso. Até quando a criança pode receber pensão? Olha, até a primeira graduação, tá? Até a primeira. Ah, completou 18, mas está fazendo faculdade? Pensão permanece. A partir de quantos dias posso pedir prisão? 30 dias. Tem gente que me procura com 6 meses, um ano. Era para ter procurado bem antes. 30 dias, tá? Ah, mas eu descobri que é com 3 meses. A lei não prevê 3 meses, é 30 dias. Se te ensinaram errado, agora você sabe a verdade. Agradece aí, dá um like, tá bom? Compartilha. Eu agradeço desde já a sua contribuição compartilhando esse vídeo para ajudar outras pessoas que precisam saber. Com a prisão do alimentante, a dívida acaba? Não. Acaba não. Vou dar um exemplo bem simples. Teve um pai que ele foi preso por 2 meses. E ele conviveu ali com assassinos, estupradores, e, né? Que é uma prisão comum. Não tem de prisão específica, é muito difícil. Né? É melhor não ir para ali. Melhor pagar, né? Ele acreditava que nesses 2 meses de sofrimento ele iria quitar a dívida. Quando saiu dos 2 meses, cumpriu ali os 60 dias, perdeu o carro. O carro foi pego para pagar a dívida. É melhor parcelar, né? Dá um jeito, tá bom? Procura um advogado. Com a prisão, a dívida acaba. Já falei. Pensão alimentícia é só de alimentos? Não, gente. Criança não vive só de comida. Criança é um ser, ele está em desenvolvimento, ele tem... tem criança que tem agenda lotada. Ela vive em sociedade mesmo. Rede social, eventos, e participa de festas, e sai, tem lazer, faz parte, tá? Teve um caso que o camarada, ele achou que a mãe fosse gastar nos bares com os 300 reais que ele estava dando à criança, e pagou aquilo ali só com lanche de escola. Aí a mãe utilizava aquele dinheiro para pagar a escola. Era uma escola humilde, mas pagava, certo?
e tinha uma dívida de roupinha que a criança precisava da farda. Sabe o que aconteceu? Ficou devendo. Bem, eu agora vou falar sobre as dúvidas, tá? A primeira delas é o seguinte. O pessoal, eu fiz uma prévia antes desse vídeo e disse lá, ó, quem tem dúvida sobre pensão, procura. O pai da minha criança prosperou e só ajuda com R$200. A criança é enferma e eu estou desesperada. Eu entendi isso aí. No começo da carreira dele, ela ajuizou uma ação de alimentos e ele realmente só ganhava um salário mínimo. Aí contribuía com 200. Só que ele prosperou, mas ele continuou pagando só aqueles 200. É uma falta de amor, né? Ele não repassou ali a prosperidade para a criança. A solução para isso aí, mãezinha, é uma ação de revisão de pensão para aumentar, tá? Provou a necessidade da criança. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Provou a capacidade financeira dele? Pimba. O aumento vai acontecer, tá certo? A segunda dúvida foi o seguinte: posso, ao me divorciar, já pedir pensão ou devo esperar as coisas se acalmarem porque ele é violento? Olha, não tem que esperar as coisas se acalmarem. E você está certo em pedir logo no começo, tá? Ah, mas ele é violento. Ele vai sempre ser violento e ele vai utilizar isso aí para te fazer refém. Toda vez que você falar em pensão, não caia nessa conversa, tá certo? Até porque se você ajuizar a ação, a coisa se torna vigiada. A coisa vai acontecer não na relação você e ele. Ele sempre vai estar na vantagem. Sempre vai intimidar, sempre vai argumentar com grosseria. Mas aí quando você ajuizar a ação, vai ter um juiz, um promotor, um advogado seu e outro dele, né? Então a coisa vai estar ali sendo acompanhada por uma equipe, tá? E interdisciplinar. Às vezes até a necessidade exige um acompanhamento psicossocial. Com quantos meses de atraso eu posso pedir a prisão? Já fez 6 meses. Era com 30 dias. O pedido de prisão ele tem 2 funções. Uma é recuperar o dinheiro, o juiz ele vai determinar ali a prisão, a pedido do advogado, para que ele possa, através dessa intervenção, se ver pressionado a pagar o que deve, pelo menos esses 3 últimos meses. Só que aí você acaba de me dizer que isso foram 6 meses. Então, esses 3 últimos meses é pelo rito prisão, que é mais eficiente, é mais intimidador, tá? Os outros 3 meses vai ser por outra forma, expropriação. Não perdeu não, tá? Saldo de conta bancária, carro, moto, propriedades, por aí vai. A quarta pergunta foi: meu filho, ao completar 18 anos, o pai parou de pagar a pensão que foi determinada em acordo judicial. Acontece que meu filho entrou na faculdade e ficou sem passagem. Que coisa, né? Falta de amor, né? Está prejudicando o futuro do próprio filho. Não procurou nem saber como a criança já é um jovem, né? Mas quem tem amor não faz isso. Ah, mas já que ele não tem amor, ele pode se desobrigar a pagar a hora que quiser. Não. Sabe o que está para acontecer com ele, mãezinha? Ele está para ser preso a qualquer momento. Só basta você procurar um advogado. Se entende hoje que a primeira graduação ela tem que ser bancada pela pensão. Porque ela vai garantir ali um futuro para aquele jovem se autossustentar. Pode deixar de pagar por conta própria. Ele tem que ajuizar uma ação, se explicar o porquê, o contraditório, para se ver e há realmente motivos, deixar de pagar. Mas não é por conta própria, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui para que esse vídeo não fique longo. Espero que você tenha gostado. Se você tem mais dúvidas sobre o assunto, me procura, tá? Eu vou explicar direitinho. E me acompanha aí nas redes sociais, me curte, me segue, compartilha, para que você possa pegar essas e outras dicas. Futuramente eu vou falar sobre abandono afetivo, prisão, sobre dívida, vou falar mais detalhado, tá? Vou falar também sobre revisão. E aí você vai ficar por dentro dessas novidades, tá? Fica com Deus, seja forte, porque seu filho merece que você seja forte, tá? Enfrenta essa batalha e
Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!